Olá pessoal, eu sou o pastor Marcelo Carnaval e o nosso objetivo hoje é refletirmos a respeito do Dia dos Pais. Eu vou ler aqui o versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 2, o finalzinho do verso 14 e o verso 15, que dizem assim: Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Muito bem, o tema da nossa mensagem hoje é conselhos para os pais. Conselhos para os pais. No domingo passado, nós tivemos uma data muito especial, que foi a celebração do Dia dos Pais. Infelizmente, é uma data que está sendo extinta no nosso país. Algumas escolas já não celebram o Dia dos Pais, substituíram a comemoração do Dia dos Pais pelo Dia do Cuidador. Algumas outras escolas públicas e também particulares dão outro nome para essa data. Me chamou muita atenção também, embora eu não veja quase televisão, mas eu não vi nenhum comercial do Dia dos Pais. Eu não sei se você viu algum. Eu não vi nenhum comercial do Dia dos Pais exaltando a figura masculina, a figura paterna, o espírito paternal de acolhimento, de proteção, aqueles comerciais antigos que a gente via na televisão, com o pai, com a sua esposa, com seus filhos nos braços, não é? Nós vivemos numa sociedade que trabalha contra esse espírito paternal, aliás, que investe fortemente contra a sociedade ocidental, eles chamam de patriarcado. E tem esse nome, o patriarcado, porque o patriarcado, as famílias são lideradas pelo pai naturalmente. É uma pena que nós não comemoremos com mais intensidade essa data no nosso país. Mas nós queremos fazer algumas reflexões a respeito desse tema, porque essa data é muito importante, porque ela nos dá ensejo de honrar os nossos pais. Os nossos pais merecem ser honrados. Nós recebemos a vida deles, nós estamos aqui por causa deles. Os nossos pais nos legaram aquilo que nós somos hoje. Eles que nos legaram a sua própria herança. Os nossos pais vivem em nós, inclusive na nossa carga genética, não é? Então, o Dia dos Pais é uma excelente ocasião para que a gente possa honrar os nossos pais, estejam eles vivos ou não. Aqueles que já não têm os seus pais consigo, como é o meu caso, devem, nessa data, honrar a memória de seus pais, assim, com muita gratidão a Deus por tudo que eles fizeram. Honrar os pais é o quarto mandamento, é uma atitude agradável a Deus. Quando nós exaltamos, honramos os nossos pais, nós estamos agradando a Deus. Esse mesmo mandamento foi confirmado depois pelo apóstolo Paulo, quando se referiu a ele como o primeiro mandamento com promessa. Quando nós honramos nossos pais, o Senhor nos promete longevidade, nos promete bênçãos durante a nossa vida. Então, nós queremos fazer algumas reflexões e essa nossa reflexão de hoje é um resumo da nossa mensagem do último domingo. Eu vou tentar ser bastante breve para que o vídeo não fique muito claro, muito longo. Muito bem. Para falar sobre os pais, nós precisamos fazer algumas considerações dizendo o seguinte: em primeiro lugar, para ser pai precisa ser homem. Nós temos que começar por aí, né? Para ser pai precisa ser homem, e precisa ser homem no aspecto mais amplo dessa palavra, homem com H maiúsculo. O pai é aquele que é homem, que exerce na sua plenitude as suas atribuições de macho, de homem, de protetor, promotor e provedor da sua família. Aquele sentido que Davi pretendeu, o rei Davi pretendeu, quando chamou seu filho Salomão para lhe dar conselhos no seu finalzinho da sua vida. Diz lá a palavra de Deus, quando Davi já estava
idoso, ele já havia promovido a transição no governo do seu reino, colocando Salomão para reinar no seu lugar. E ele chama então Salomão, ciente dos desafios que ele teria pela frente, e dá um conselho muito simples e muito objetivo. Ele diz: Salomão, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Sê homem. Sê homem. Então, esse é o conselho do rei Davi, e esse é o conselho para todos nós que somos pais. Para sermos pais, precisamos ser homem. Então, precisamos começar por aí. Agora, veja bem, todo homem que é pai precisa também deter algumas características, que eu chamo de PPP. Todo homem pai precisa ser protetor, promotor e provedor da sua família e da sua casa. Então, em primeiro lugar, todo homem pai precisa ser protetor. Por que protetor? Porque o homem é mais forte, o homem é maior, o homem tem a compleição física diferente da mulher. O corpo feminino é diferente do corpo masculino. O que aconteceu, e nós testemunhamos aí nas Olimpíadas de Paris, foi uma verdadeira aberração, quando aquela boxeadora foi lutar com um homem que se dizia mulher. E o Comitê Olímpico Internacional e a sociedade, de uma forma geral, lida com isso com muita naturalidade. Foi uma tragédia. Agora você se coloque no lugar daquela menina, daquela mulher que apanhou no boxe, né? Imagina que ela fosse sua filha. A pessoa que é atleta e vai competir, se preparar para uma Olimpíada, ela se prepara durante anos. É muito empenho, é muito investimento financeiro, investimento físico, investimento emocional. Ela tinha um sonho, ela estava nas Olimpíadas. Ela queria ter um bom desempenho, ela queria escrever uma história bonita, ela queria levar talvez uma medalha para sua casa. Mas ela foi lutar com um homem e desistiu nos primeiros 40 segundos de luta, e nas palavras dela própria, ela nunca apanhou com tanta força, porque ela foi lutar com um homem que se dizia mulher, que é uma aberração. O homem é mais forte, o corpo do homem não é igual ao corpo da mulher. Não é? Então, por causa disso, o homem deveria ser o protetor da sua casa. O homem tem testosterona. Deus o fez dessa forma. Às vezes o pessoal fala: por que o homem que tem que assumir esse papel? Porque Deus fez assim. O homem não é do jeito que é por acaso. Ele foi criado por Deus dessa forma. A minha mulher é médica, todo mundo sabe. Sou de uma família de médicos. Meu pai foi médico, minha mulher é médica, tenho duas filhas médicas, enfim. Esse é um assunto que todo mundo sabe, está aí nas redes sociais. O homem tem testosterona. A testosterona, por excelência, é o hormônio masculino. Talvez algumas mulheres falem assim: não, mulher também tem testosterona. Tem, mas os índices de testosterona, quando comparamos homens normais com mulheres normais, a testosterona nos homens é cerca de 20 a 25 ou 30 vezes maior do que nas mulheres. Não é? Então, Deus fez o homem dessa forma, e o homem deve ser, então, por conta disso, porque ele é mais forte, ele é maior, ele tem uma compleição física mais robusta, ele deve ser o protetor da sua família, ele deve proteger da sua família. Isso é papel do homem. E não só proteger, é papel do homem fazer o trabalho pesado, né? Porque ele é mais forte, ele é maior. Então ele deve fazer o trabalho pesado, o trabalho perigoso, e proteger a sua família, sua casa, sua esposa, seus filhos. O segundo papel que o homem precisa assumir, além de protetor, é o papel de promotor. Todo homem deve ser promotor. Isso significa que o homem é o líder, ou deveria ser. O homem é o líder, é o chefe do lar, é ele que promove. É o homem quem deve dar a direção da família. É o homem quem deve assumir a responsabilidade pelas grandes decisões que a família precisa tomar. É o homem que dá
que dá o tom para a banda tocar. Ele é o chefe da sua casa. Ele é a cabeça do seu lar. Ele é o líder da sua família. Ele é o promotor, ou deveria ser, esse é o papel do homem. E é preciso entender que isso não tem a ver com hierarquia. Não é que ele é maior ou melhor, ou ele está acima da sua esposa. Não, no casamento, todos nós sabemos disso, o que deve haver é uma parceria. Ocorre que Deus estabeleceu papéis sociais diferentes. O papel do homem pai é diferente do papel da mulher mãe. Não é? O líder da casa, o promotor da casa é o pai. São papéis sociais diferentes. Não se trata de hierarquia. E por que é assim? Nós já falamos no item anterior, porque Deus fez assim. Já falamos que a compleição, a estrutura do homem é diferente, inclusive a sua estrutura emocional. É por isso que o homem é que deve decidir as questões mais importantes. O homem, a estrutura psíquica do homem é preparada para a decisão. A testosterona, aliás, é o hormônio da atitude, é o hormônio da decisão. Por isso os homens têm facilidade ou são mais aptos para decidir. Assim deveria ser o homem, né? O homem, a cabeça do homem é mais simples, o homem é mais rústico, ele é objetivo, mulheres são subjetivas. Além disso, existe uma questão importante que os homens, eles não estão sujeitos àquela variação hormonal cíclica que as mulheres estão. Você imagina as mulheres tendo que decidir questões importantes naquela época terrível da TPM, por exemplo, onde como elas são inundadas por uma série de variações hormonais, não é? Então Deus que é muito sábio, Deus preparou dois seres diferentes, que são naturalmente complementares. Mas o homem, por ser mais simples, uma estrutura psíquica mais objetiva, ele tem, então, o martelo da decisão. É assim que o casal deveria funcionar, é assim que o homem-pai deveria proceder. Não é? É claro que nós, quando falamos isso, todo casal funcional deveria saber disso, deveria praticar isso, que o homem não toma decisões sozinho. Um homem sábio, um marido sábio, antes de decidir, deveria, óbvio, consultar a sua mulher. Consultar, conversar, orar com ela, considerar, pesar as opções, considerar as alternativas, não é? Antes de decidir. Além de tudo, é uma atitude muito sábia você consultar a sua esposa, porque as mulheres têm uma coisa que os homens não têm, que é a intuição. Mulher tem intuição, aquilo que o pessoal chama de sexto sentido, né? Elas são terríveis. Às vezes uma dica feminina orienta o marido para a decisão certa. Todo homem pai deve ser protetor, deve ser promotor e deve ser provedor. Sim, o homem, por conta de tudo isso que nós já falamos, deveria ser o provedor da sua casa, o responsável pelo sustento da sua casa. É claro que eu não estou dizendo que as mulheres não devem trabalhar, não devem colaborar, contribuir. A minha mulher trabalha, minhas filhas trabalham. Nós vivemos numa sociedade onde a força de trabalho feminina é demandada. Tem um mercado para as mulheres exercerem as suas profissões. E é uma bênção, um lar em que marido e mulher podem juntar forças, né? Eles vão acumular riqueza, eles vão viver melhor, porque os dois contribuem. Isso realmente é uma bênção. Mas o que precisa ficar claro é que o homem, ele tem um espírito sacrificial. Se as coisas ficarem ruins, se a dificuldade visitar essa família, quem vai para o sacrifício é o homem, não é? Ele tem essa responsabilidade. E o fato de os dois trabalharem não pode ou não deveria roubar a liderança masculina. O homem continua
mesmo que ele esteja desempregado, ou mesmo que ele ganhe um pouco menos, ou que ele ganhe menos do que a sua esposa, a liderança do lar cabe ao homem. Todo homem pai deveria ser protetor, promotor e provedor. Agora eu quero avançar um pouquinho, fazendo a seguinte reflexão baseada nesses princípios que nós falamos. Veja o verso 14 que diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Nós já vimos o que o homem pai precisa ser. Agora, nós vamos ver que o pai precisa alcançar um nível de maturidade para abençoar os seus filhos. Pais devem exercer a paternidade na sua plenitude. O que eu quero dizer com isso? É que os pais precisam fazer parte da solução e não do problema. Os pais é que devem preparar o caminho para os filhos. Os pais são a base, os pais são o esteio, os pais são o suporte. Ora, isso é óbvio, eles são mais velhos, mais experientes, mais sábios. Eles que devem ser a coluna do seu lar, eles que devem preparar o caminho para os filhos. Os pais precisam ser referencial de solidez e não de fragilidade. Infelizmente, hoje nós vemos muitas famílias com homens fracos. Há empresas promovendo cursos ensinando os homens a serem sensíveis, a serem subjetivos, a cultivar subjetividade, a serem delicados. Pais, homem pai, precisa ser referência para os seus filhos, referência de solidez. E não só referência física, mas principalmente referência emocional e espiritual. Esse é o papel do pai. Os pais não podem ser melindrosos. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Muitas vezes nós vemos família em que os pais cobram dos filhos alguma recompensa, algum suporte, alguma retribuição emocional. E de vez em quando a gente vê alguns pais que reclamam: ah, meu filho não liga para mim, meu filho não me ligou, meu filho não me valoriza do jeito que eu mereço, meu filho não reconhece o sacrifício que eu faço por ele. Meu irmão, os pais devem ser referencial de solidez, de referencial de robustez. Não podem se mostrar frágeis emocionalmente. Os pais não devem cobrar isso dos filhos. Filho é assim mesmo. Os filhos são imaturos. Filhos são, muitas vezes, desligados. Filhos são, muitas vezes, ingratos. Essa é a realidade. Eles são filhos. Eles vão amadurecer. Eles vão aprender. Os pais não devem ser melindrosos. Ninguém me liga, ninguém me dá atenção, ninguém me serve, ninguém me considera, etc. Os pais devem ser referencial de solidez. E aí fica uma pergunta muito importante, porque, afinal de contas, ninguém sobrevive sem ser reconhecido, validado, considerado, aceito, abraçado, cuidado, né? Então, se os pais não recebem esse tipo de cuidado ou de atenção dos filhos, de quem eles devem receber? É claro que você sabe a resposta, e a resposta é das suas esposas. É a esposa que deve suprir o homem pai, que é o seu marido, das suas necessidades emocionais. A esposa que precisa dar esse suporte. Um casamento, uma família funcional, funciona justamente dessa maneira. Os pais não ficam cobrando dos filhos, porque o suporte emocional eles o têm da sua própria esposa. E esse casal, bem combinado, bem acertado, abençoado, se torna um referencial sólido para os seus filhos. Essa é a orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 12, verso 4, fala a respeito disso. Eu vou ler esse texto aqui, porque acho que é um texto importante para as irmãs que estão nos assistindo. Provérbios, capítulo 12, verso 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, minha irmã, abençoe o seu marido, supra as necessidades do seu marido. Pastor, qual as necessidades que as mulheres precisam suprir dos seus maridos? Todas.
Todas. As mulheres devem abençoar plenamente os seus maridos em todas as áreas. Ok? Então, eu quero concluir aqui, começar a concluir a nossa reflexão, fazendo uma breve aplicação. Perguntas importantes, né? Os pais, nós já vimos que os pais devem proteger os seus filhos. E eu faço para dar uma aprofundada um pouquinho nesse tema. Proteger do quê? Então, em primeiro lugar, óbvio, fisicamente. Já vimos que os homens são mais fortes. Os pais são referenciais para os filhos e devem realmente protegê-los de qualquer perigo, de qualquer ameaça, inclusive física, né? Mas os pais precisam proteger os seus filhos também emocionalmente. O que isso significa? Meu irmão, ensine seus filhos coisas de homem, para que ele tenha uma formação emocional masculina. Ensine coisas de homens, ensine esse menino a andar de bicicleta, a jogar futebol, ensine a levar o lixo para fora, a lavar o carro, a capinar o quintal. Ensine para o seu filho coisas de homem. Ensine para o seu filho para que ele seja emocionalmente, tenha uma formação emocional espelhada em você. Ensine coisas de homem. Outra coisa muito importante, é responsabilidade da família ensinar os seus filhos, principalmente os filhos homens, a respeitarem as pessoas, respeitarem a todos, respeitarem os mais velhos, respeitarem os professores, respeitarem as autoridades, o pastor, as autoridades da igreja, respeitarem as pessoas mais humildes, o pedreiro, o pintor, a empregada, o jardineiro, as pessoas em posição mais humilde. Os filhos precisam aprender isso dos seus pais. E outra coisa muito importante, você que é homem pai, ensine os seus filhos a tratar bem as mulheres. Os meninos aprendem a tratar as mulheres com os seus pais. Então, a gente espera que você, homem, pai, marido, seja um exemplo de tratamento, que você trate a sua esposa com amor, com carinho, com delicadeza. Ensine isso para o seu filho, não é? Ensine o seu filho a ser gentil com as mulheres, a ser um cavalheiro, a ser delicado, a ser educado. É isso que a Bíblia ensina. É assim que nós devemos tratar as mulheres. Os pais devem proteger emocionalmente seus filhos, levando a eles esses ensinamentos. E é óbvio, é tarefa dos pais proteger espiritualmente os seus filhos. É óbvio, proteger dos perigos espirituais, dos ataques espirituais. E, incrivelmente, onde os nossos filhos estão sendo atacados? Os nossos filhos estão sendo atacados nas mídias sociais, porque é ali que são pulverizados aqueles ensinos contrários à palavra de Deus para fisgar o coração dos nossos filhos, para dessensibilizá-los a respeito de práticas antibíblicas, que são pecaminosas, que são prejudiciais para eles, mas estão aí, as redes sociais estão cheias disso. Você precisa proteger os seus filhos das redes sociais. Talvez instalando um aplicativo de controle, verificando constantemente o celular do seu filho, estabelecendo horários, dependendo da idade que eles tiverem. Uma outra coisa importante, você precisa proteger os seus filhos da escola. Isso é muito importante. O lugar que os nossos filhos são mais atacados, infelizmente, a gente precisa falar isso, é na escola. E veja qual é o problema. É difícil competir com a escola. Por quê? Porque o seu filho está na escola segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não é? Ah, mas o meu filho, nós somos cristãos, meu filho recebe ensinamento cristão. Sim, 1 horinha na escola dominical. Ele vem no domingo, 1 hora, às vezes menos, 50 minutos, 40 minutos, e depois, segunda-feira, quando a semana começa, ele está de novo na escola aprendendo princípios que não são aqueles que a palavra de Deus ensina, aprendendo que Deus não existe, aprendendo que a Bíblia é cheia de falhas, aprendendo que menino não nasce menino, menina não nasce menina, aprendendo que a igreja é ruim, aprendendo que não se pode confiar
nas pessoas, aprendendo tudo aquilo que a Bíblia, que a Bíblia é, é, não ensina. E ele passa a semana toda sendo bombardeado com isso, aprendendo que o mundo veio de uma grande explosão, aprendendo que os homens vieram do macaco e que Deus não existe. Aí depois ele vem para a igreja, mas vem domingo, 1 horinha. Então, meu irmão, proteja os seus filhos da escola. Como que a gente faz isso? Seguindo aquele ensinamento que Moisés deixa lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Você deve falar com o seu filho andando pelo caminho, quando você sair, quando você chegar, quando você sentar, quando você deitar, você deve escrever isso, você deve lembrar, você deve colocar cartazes, você deve inculcar nos seus filhos a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. Proteja o seu filho e promova a fé do seu filho. Eu vou terminar essa nossa reflexão dizendo o seguinte. Bom, alguém me falou, pastor, o senhor falou muito de pai que tem filhos homens. Vale para filhas mulheres também a maioria desses princípios. E se você é pai de menina, como eu, fui pai de 3 meninas, só depois que chegou o Davi. Trate a sua filha como uma princesa. Trate a sua filha com delicadeza. Você é o príncipe dela. Se ela for pequenininha, muito mais ainda. Outra coisa, dizem que suas filhas as nossas filhas vão procurar alguém parecida conosco. Tem um ditado por aí que diz que toda filha casa com seu pai. Ela vai procurar um referencial, alguém parecido com você. Então, seja referencial para ela. Nós vamos concluir essa breve reflexão. E eu quero então ler aquele texto que nós já citamos, que é Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, meu irmão, essa passagem nos ensina que nós devemos aos nossos filhos 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Veja o que diz essa passagem. Aqui tem uma série de orientações que Deus está dando para você. Mas o verso 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você precisa ensinar aos seus filhos, mas o seu ensino só será efetivo e verdadeiro se essas palavras estiverem primeiro no seu coração. Se você for um exemplo, seja exemplo para o seu filho, seja exemplo para a sua filha, seja exemplo para a sua família, seja exemplo para a sociedade. Você deve isso à sua família. Exemplo, exemplo e exemplo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. E para aqueles que são pais, desejamos que tenham tido e que sejam felizes pais. Um feliz Dia dos Pais para você. Espero que tenha comemorado com propriedade. Até a próxima mensagem. Deus abençoe.